O tema desta noite não poderia ser outro, senão amar como Jesus me amou. Amém? Fala comigo. Amar como Jesus me amou. Isso, amém. Mateus capítulo 18. Capítulo 18. Ei, glória a Deus. Mateus 18, versículo 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Pai querido, eu rogo em nome de Jesus que a tua palavra seja semeada com poder e autoridade no coração da tua igreja, para que nós possamos descobrir o teu amor cada vez mais naquilo que nós fazemos, naquilo que nós projetamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é coisa muito comum você se valorizar. Aliás, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas até estimulam você ter autoestima, amém? Todo mundo, você precisa ter autoestima. E às vezes a dose, ela vai forte demais. E as pessoas começam a desenvolver uma superestima, né? A pessoa começa a ter uma centralidade em si mesmo. Aí a fé, ela deixa de ter o foco em Jesus e passa a ter o foco em mim, tá? Então, nesse sentido, o pastor é muito pedagógico. Nesse sentido, o pastor, ele tem que ser aquela luz que Deus coloca para você interpretar qual é a medida que você deve ter de cada um. Para você perceber que você tem que abrir mão do que você é, para que a centralidade seja de Jesus, o seu foco tem que ser em Jesus. E a palavra está dizendo aqui que os discípulos se aproximaram de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? O que eu devo fazer para que eu seja identificado como liderança sua? Então, aí você pega o desenho das igrejas. E desenho de igreja, você tem o esboço da igreja é importante, porque para mim igreja é família. Igreja é casa. Igreja é algo doméstico. Paulo, quando escreve aos romanos, exorta os romanos a que eles tenham princípios de auxílio, sobretudo aos domésticos da fé. O que significa? As pessoas que habitam a mesma casa. É uma casa onde você esteja à vontade. E o esboço de uma casa diz muito dessa casa, né? Quando você chega numa casa e ela tem muitos luxos e muitas modas e muitos bibelôs, você não fica à vontade, porque você não consegue se movimentar. Eu me lembro quando eu ia com as crianças lá em Guaxindiba, a minha sogra tinha uma mesa cheia de coisinhas de cristal, de bonequinhos de vidro, né? E eu ficava vigiando, vez ou outra eu olhava, estava um dos meninos brincando, né? Eu falava, ai Jesus. Teve uma vez, eu não sei se foi Gabriel ou Lucas, que quebrou um cisnezinho. Aí eu fui, coloquei no cantinho, coloquei o pescocinho do cisnezinho lá, pai, né? Deixei lá, porque na verdade uma casa com muitos detalhes te impede de você viver confortavelmente e à vontade, né? Casa boa é quando você joga o sapato para um canto, senta na poltrona, está tudo tranquilo, tudo organizado, né? Essa parte não gostou não, né? Eu estou sentindo que a Jane olhou para mim e falou, né?
Assim, em casa a gente põe um limitezinho nessa sua pregação, né? Mas a igreja é assim também, irmãos. A igreja é assim também, né? Então, a gente precisa entender algumas coisas que são interessantes. Quando eles foram prender Jesus, tiveram que perguntar para Judas quem era Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus era exatamente igual aos seus discípulos. Jesus não estava numa cadeira mais alta, Jesus não estava no Getsêmani com uma roupagem diferente, estava não. Completamente igual. Aí eu perguntar para Judas, quem é ele? Quem é ele? E eu quero ser mais semelhante a Jesus. E aí eu descubro que Jesus parece comigo, né? Então, nessa história do amor de Deus por mim, que fala que eu tenho que amar as criancinhas, que eu tenho que ser como um menino, eu começo a aprender coisas sobre Deus. E a primeira coisa, a primeira lição que eu aprendo sobre Deus, é com relação ao amor de Deus que Jesus me ensina. Não é o amor de Deus que pessoas me ensinem, é o amor de Deus que Jesus me ensina. E Jesus tem histórias maravilhosas sobre isso. Uma delas me encanta, porque diz que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, quando os assaltantes vieram, pegaram e bateram nele, machucaram e o deixaram caído, roubaram e deixaram ele caído. No caminho de Jerusalém para Jericó. E daqui a pouco passou um sacerdote e fez uma meia curva e foi adiante. Aquele homem ficou caído lá. Depois passou um levita. Presta atenção. Passou um levita, também olhou e não fez nada. E aí no caminho passa um samaritano, que a gente gosta de chamar de o bom samaritano. O bom samaritano pegou aquele homem, cuidou das feridas daquele homem, depois levou esse homem para uma estalagem e falou assim, olha, esse homem está todo machucado, eu vou deixar esse dinheiro com você aqui, para que você cuide das feridas dele, e não se preocupe, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou trazer para você, pagar para você o que lhe faltar. E aquele homem cuidou e deixou na estalagem. Irmãos, a coisa maravilhosa do mundo é eu perceber que o samaritano não sou eu. O samaritano é Jesus que veio, me pegou, eu estava todo arrebentado, você estava todo arrebentado, você estava ferido, você estava sozinho, e o bom samaritano pegou e trouxe você e botou aqui na igreja Bethesda. Amém? Botou aqui na igreja e falou, agora cuidem de você. Porque eu sou o Senhor que te cura, eu cuidei das feridas dele, agora vocês vão ter que cuidar um dos outros. E é esse o amor de Deus que se reproduz na nossa vida. Um amor que não faz questão daquilo que eu esteja sentindo no coração. Deus pega e cura as minhas feridas e me coloca perto de um pastor para que cuide de mim. Deus está importando com função? Não. Deus não está importando. Jesus estava falando assim, não espere nada de sacerdote, porque eles são os humanos. Não espere nada de levitas, porque eles são humanos. Mas espere tudo do Deus a quem você serve, porque Ele ama você. O bom samaritano da parábola de Jesus não sou eu. Muita gente fala assim, eu tenho que ser como o bom samaritano. Eu até desejo ser, mas a minha natureza carnal não me permite. O bom samaritano é Jesus me ensinando a ter amor por aqueles que estão à margem do caminho. O bom samaritano é Deus me falando sobre o seu amor, que envolve misericórdia. E aí eu tenho a segunda lição dessa palavra hoje. A misericórdia, eu preciso ser como um menino. Por que Jesus está falando para você ser como um menino? Para que você possa aprender as lições de um menino que precisam ser relembradas. Se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver o Miguel no colo ali, né? No colo do seu pai querido, ele está quietinho.
Se você sair daqui, pegar no colo, ele vai fazer o quê? Vai chorar. Que assim seja o seu coração. Enquanto você estiver aqui no colo de Deus, que o seu coração se alegre, mas você precisa aprender que é perto de Deus que o seu coração descansa, amém? Rodrigo está ali, não está falando nada com ele só está paradinho ali. Então, lição que eu aprendo em ser como um menino, primeira fragilidade. Nós somos muito frágeis, irmãos. Quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo porque eu preciso de Deus que me guarde, que me proteja. Eu sou uma criança. Na fé eu sou uma criança, espiritualmente eu sou uma criança, as coisas vêm até mim e eu tenho que ter um escudo que me proteja das coisas do mundo. Jesus está falando, você tem que ser um menino, você tem que ser uma criança, tem que ser também uma criança, olha, na fragilidade e também na simplicidade. Irmãos, eu me lembro, hoje as coisas são um pouco mais elitistas, mas eu me lembro que quando a gente saía de casa para ir para a rua para brincar, ninguém tinha luxo não. A pessoa botava uma bola, saía para correndo, não tinha nem... Eu me lembro uma coisa que não se tem hoje, bola de meia. Antigamente tinha bola de meia, faltava você ter bola, fazia bola de meia, para a gente jogar lá no campinho da Santos Dumont, a gente ia para lá com os shortinhos, tudo bafurete, sem luxo nenhum, mas o que era mais importante não era a roupa com que você ia, o mais importante era estar junto, era estar juntos. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está falando para você que não importa a roupa com que você está vindo à igreja, o mais importante é que você esteja junto, é a simplicidade do amor, de estar junto com as pessoas que são uma família. Terceira, confiança, irmãos. Você olha o Miguelzinho, ele está quietinho ali, se assustou um pouco que o Ricardo se aproximou, ele falou, opa, está ali um homem grande, né? Pô, vai deixar para ir amanhã não, né? Ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, todos nós que aqui estamos, aqui ficamos dizendo, graças a Deus, que meu patrão não é tão bravo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Então, ó, primeira coisa, ser como criança na fragilidade. Eu não sou prepotente para achar que eu tenho todas as respostas e que sou eu que comando o exército. Quem comanda o exército é Jesus. Segundo, simplicidade. Para não me vestir de uma eloquência vazia, hoje de manhã nós estudamos a carta de Tiago. Nós não queremos ter uma espiritualidade vazia, nós queremos estar dentro daquele objetivo de Deus na nossa vida. E, por último, terceiro, a confiança. Porque ele pode estar no colo do pai, ele não está chorando. Por quê? Porque ele confia no pai. Não devia confiar muito não, no caso ali, mas confia, né? Está ali quietinho, olha lá, o pai ele ali está babando a criança toda, né? E assim espiritualmente nós devemos confiar em Deus, confiar em Deus e ter Deus como modelo para a nossa vida. Terceiro, e vem uma coisa interessante, irmãos, Deus gosta que você dependa dele, Deus gosta que você reconheça as suas fraquezas, por isso que Jesus falava muito em ser como criança, em ter o seu padrão como o padrão da criança, do pequenininho. E aí Jesus um dia estava saindo à noite e se encontra com um mestre de sinagoga chamado Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus à noite, naturalmente porque ele estava com receio de que as pessoas o vissem conversando com Jesus durante o dia. Isso me ensina muito, às vezes, quando eu tenho vergonha de fazer a vontade de Deus. Quando eu tenho vergonha de caminhar com Jesus. E aí Jesus começa a conversar com Nicodemos. Está em João 3. E Jesus começa a falar com Nicodemos, você precisa nascer de novo. Para entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Você tem que voltar à sua natureza, a uma nova forma. E aí Nicodemos fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? Ele falou, não, você está pensando na carne, você está pensando na matéria, eu estou falando de coisas espirituais.
Eu não estou falando de coisas materiais, estou falando de coisas espirituais. Né? Porque as coisas espirituais me ensinam que elas é que me alimentam a vida. Olha como que é engraçado quando a gente está caminhando na sociedade, você está sonhando em se vestir com coisas materiais. Quer roupa nova, quer carro, bicicleta, sapato, um monte de coisas. E Deus está falando, você precisa voltar a ser menino para desejar as coisas espirituais. E mais, porque quando eu volto, eu descubro que sendo menino, eu vou tendo a sabedoria de Deus, e é uma sabedoria de criança, uma sabedoria intuitiva, é uma sabedoria que nasce do coração. Por isso que não dá para explicar para você o que me traz a presença de Deus. Não dá, se você não tiver fé, você não vai entender. O que me faz gostar tanto de estar perto de Deus? É buscar aquele que me criou, aquele que me formou, aquele que me conduziu a este lugar. Nicodemos não entendeu. Sabe por quê, irmãos? Porque Nicodemos fazia parte de um grupo que gosta de falar a lei. Como nós também, muitas vezes, fazemos parte de um grupo que gosta de falar a lei, mas não consegue escutar Deus. E quando a gente fala de amor, não é a mesma coisa que amar. Quando a gente fala de religião, não é a mesma coisa que estar ligado a Deus. A criança, ela vive a experiência do momento. É uma experiência daquele momento. De tal maneira que se você falar com ela assim, vamos para tal lugar, ela vai com você. Ela vai. Né? Você vai lá no orfanato um dia, e você vai ver que a criança fica olhando para você. Aí você fala com ela assim, vem cá. Ela não quer nem saber por quê, ela vem. Por isso que Deus fala com a gente, que a sua experiência com Deus, ela não seja programada, seja uma experiência do seu dia, de falar, Senhor, eu estou aqui, cuida de mim. Né? É Deus que está hoje ministrando ao nosso coração nesse sentido. Quarta lição, ser como um menino é me colocar no lugar dos que não podem defender-se. Ser como um menino é ser igual a este menino, é me colocar no lugar daqueles que não podem se defender. É olhar para aquelas crianças que estão lá no orfanato e falar assim, essas pessoas têm necessidades que só podem ser supridas se eu estiver ajudando. Ninguém vai fazer cair o maná do céu. É a minha fé funcionando. E a minha fé precisa ter obra. Eu preciso ser transformado por Deus para que eu possa agir. Porque senão eu vou ser, na verdade, um galão vazio. Eu vou ser um galão vazio. E hoje, irmãos, me desculpa, a igreja evangélica está cheia de galão vazio. É retumbante. Faz muito barulho, mas é galão vazio. E nós não queremos construir um discurso eloquente, nós queremos construir uma família que seja eficiente. Que saiba dizer sim às coisas de Jesus, que veja a necessidade do outro. Não é só a criança, não. Não é só a criança. É quando o idoso necessita de você, é quando o irmão necessita de você, é quando você está na igreja e você percebe que há algo que você pode fazer. O suprassumo do egoísmo é quando as minhas questões envolvem apenas a minha vida. E eu percebo com alegria que todos os projetos que vão dirigindo os meus passos, passam pela vontade do que Deus quer fazer. Ontem, eu amanheci com a certeza absoluta que eu iria ao orfanato sozinho. Falei, Catiúcia, você não está aqui, Jane, não está aqui, Dalton.
extrapolou, né? Não tem preparo físico, vai querer fazer bonitinho, deu nisso, né? Então eu falei, eu vou sozinho. Então saí de lá, vim aqui arrumar as caixas, né? E voltei para casa. Aí Deus começa a tecer. Uma coisa é você amanhecer o dia e fazer os seus planos. Não tenha dúvida que logo depois Deus vai começar a fazer o plano dele, né? Eu falei, eu vou sozinho. Vim aqui, arrumei as coisas. Daqui a pouco o Igor pegou e falou, pastor, a que hora que nós vamos? Começou a mudar o meu plano. Eu falei, bom, vou com o Igor. Então já melhorou, né? Aí me manda um WhatsApp a Carla. Pastor, eu posso ir? Eu falei, Carla, seria muito bom ter você e o Ulisses. Pergunta o Ulisses se ele quer ir, porque a minha preocupação, como é que eu vou levar a Carla com eu e o Igor? Mas aí depois ela terminou esse problema e Stephanie manda, pastor, tem um lugar para mim? Olha que Deus vai resolvendo os problemas que você nem criou. Eu falei, tem. Aí a Carla manda, logo depois dela, manda uma mensagem, pastor, o Ulisses não quer ir, mas eu quero muito ir. Eu falei, não tem problema, pode ir. Né? Estava tranquilo. Eu tinha até levantado a hipótese, falei, meu Deus, se não der, eu vou ligar para a Cíntia, falar, Cíntia, deixa esse homem com esse pé aí, vamos embora. Né? Mas Deus foi resolvendo. Deus foi resolvendo. Né? E é nesse enfoque que eu vou percebendo que aquilo que eu quero fazer é fraco diante daquilo que Deus quer fazer. Amém? Então, eu às vezes tenho meu plano, mas eu tenho meu plano, mas o meu plano Deus desfaz com deles, Deus passa por cima e vai fazendo a vontade dele. O chamado de Deus para a sua obra é irresistível. Eu tenho que ser como criança, eu tenho que me colocar no lugar das crianças, porque eu preciso me colocar no lugar daqueles que são mais fracos que eu. Eu preciso me colocar no lugar daqueles que estão pedindo, pelo amor de Deus, alguém me dê uma mão. Eu preciso me colocar no lugar daquelas pessoas que precisam da minha ajuda. Quantas pessoas eu posso encontrar hoje na cidade? Milhares, milhões. E eu não posso ficar reduzido a um cristianismo que não consegue ter misericórdia pelo outro, que não consegue ver a necessidade do outro. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar. E aí, irmãos, e aí vem uma coisa tremenda que Deus quer falar para nós hoje. Nós que estamos alimentados, precisamos alimentar aos que têm fome, né? E alimentar não é só dar o pão, porque nós não somos uma entidade social. O pão que a gente dá, ele vem com cobertura espiritual, ele vem com a bênção do Senhor. Eu sei que aquele orfanato está sendo abençoado porque nós estamos indo lá. Nós estamos indo lá. Aquelas crianças estão tendo talvez a suprema experiência com o amor de Deus. E aí a palavra que está em João, capítulo 6, versículo 51, Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. O pão que nós estamos distribuindo é sobretudo o pão vivo que desceu do céu. É a palavra, é o carinho, é o abraço, né? É a vontade de adotar. Põe o retratinho por favor, do Hélio aqui, para a gente ver que risco que a Joana teve. Olha, tem perto de 8 menininhas lá, ele falou, vou adotar, né? Então, a gente precisa, irmãos, o pão do céu, aí, mas coloca um torto, desentorta o Hélio, por favor. Não. Então, irmãos, Deus nos manda alimentar pela palavra a multidão faminta. Você vai falar para mim assim, pastor,
como é que eu vou contribuir? Pastor, como é que eu vou? Né? Se você, ela está para ser adotada. Se você olhar, você vai falar assim, quanto que observa como que ela está vergada ali, ela está largada ali, para lá, né? Porque a pessoa descansa no braço que acolhe. Aí você vai falar para mim, mas pastor, como é que eu vou ajudar? Se eu estou precisando de ajuda, como é que eu vou fazer esse milagre? Aí eu me lembro de Jesus com os discípulos. Jesus olhou a multidão sentada, aquele monte de gente. Jesus virou e falou assim, a multidão tem fome, dê de comer para elas. Como? Como é que a gente vai alimentar essa multidão? E aí Deus fez a multiplicação. Porque quando você bater no seu limite, Deus vai entrar com o seu extraordinário na sua vida. Bem? Quando você falar assim, Deus, eu quero, mas não posso, Deus entra. Porque os seus impossíveis não são nada diante de Deus. Mas enquanto a gente estiver escolhendo, como quem escolhe uma roupa, enquanto a gente estiver em expectativas de viver o amor de Deus apenas em hinos, enquanto a gente achar que igreja é apenas um banco, nós vamos estar longe verdadeiramente da presença de Jesus. E eu não estou falando aqui como sendo um lugar melhor para se falar sobre isso, porque eu tenho que dar testemunho de que este lugar tem feito um trabalho que atrai o olhar de Deus, amém? Você pode falar amém comigo com força, amém? Porque eu vejo isso, irmãos. Jesus está nos conduzindo aqui porque Ele vê que tem resposta. Tem resposta. Mas, o que acontece? Nós olhamos muito para nós ou para trás, né? E eu tenho que olhar para o próximo. Eu tenho que olhar para o próximo, para a pessoa que tem a necessidade, aqueles menininhos que estão lá. Que é uma coisa que 3 aninhos, um menininho de 3 aninhos, qual o nome? Tiago, né? 3 aninhos, bem assim, ó. Ah, eu quero a minha mãe, cadê minha mãe? É só ele chorando. O que houve? Sexta-feira, antes do carnaval, ele estava dentro de uma casa, sozinho, 3 horas da manhã, chorando. Os vizinhos ligaram, o conselho tutelar foi lá e pegou e trouxe. Os pais deixaram. Órfão de pais vivos. Órfão de pais vivos. Qual é o papel que eu tenho enquanto igreja diante da necessidade dessas pessoas? Dá para eu discutir doutrina com você, irmão? Dá para eu discutir essas coisas com você diante dessa realidade? Então eu preciso me colocar na trincheira se há uma batalha. Por mais que a gente busque enfrentamentos, Deus vai nos surpreendendo. Então eu estou hoje diante de uma circunstância que me alegra o coração, porque Deus fala assim, eu reconheço que eu posso contar com a igreja Bethesda lá de Niterói. Eu vou mandar essa igreja lá para o Jardim Catarina. Da mesma forma que quando eu entrei, aquela mulher falou assim, Jesus mandou vocês aqui. Irmãos, tenta alcançar a profundidade dessa expressão. Jesus mandou vocês aqui. A honra que está dentro dessa frase. Nós que estávamos naquele carro, fomos enviados ali por Jesus. Jesus podia ter escolhido um monte de gente, mas Ele nos escolheu para estarmos ali. E mais, por que Ele escolheu a gente? Porque Ele falou, eles serão fiéis à necessidade daqueles que são mais fracos.
Então a palavra que eu quero dizer para você hoje, nesse culto, é que se nós desconhecermos o amor de Deus no próximo, nós não vamos reconhecer Deus em nós. Se nós continuarmos a olhar apenas para o que eu quero, eu não vou descobrir o sentido da minha vida. E a minha vida precisa ter um sentido que vá além de mim mesmo, para que eu possa reconhecer Jesus nos pequenos, para que eu possa entender de uma vez por todas que a igreja não é e não deve ser apenas o pastor. Há um compromisso de vida que faz com que eu ame o meu próximo e que fale, eu preciso estar ajudando a Jesus pequenininho. Da mesma forma que eu me sinto feliz porque eu estava levando aquelas compras, eu também me sinto indagado por Jesus. Quando ela virou e falou assim, nós não temos leite. Nós não temos leite. Para quem que ela estava falando isso, irmãos? Para mim e para você. Nós não temos leite. Panela de pressão. O cozinheiro estava lá. Quem faz a comida lá é um rapaz gordinho. A reclamação dele, ele tem uma panela de pressão pequenininha. Então, para tanta gente, ele tem que fazer várias vezes. E isso tem um problema, porque ele faz várias vezes, consome o quê? Gás, trabalho, tempo. Então, a igreja se comprometeu a dar a panela de pressão, uma panela grande. Mas deixa eu falar para você, uma igreja não pode ser, não deve ser só o pastor. Aquela senhora, aquelas pessoas dali, ninguém tem vaidade, irmãos. Você olha aquelas pessoas, os cuidadores que estão ali, é todo mundo com uma sandália qualquer, a dona Natalina lá do jeitinho dela, tem uma autoridade enorme naquelas crianças. Ela falou com o menino, vai lá para dentro. O menino fez. Hoje, eu quero que você coloque isso no seu coração. Eles não têm leite. Eles não têm panela de pressão. E eu estou aqui hoje, não como pastor, eu estou como carteiro, que vem entregar a correspondência que aquela menininha estava escrevendo, que ela não sabia para quem. E eu queria que você entendesse o recado. Quando eu perguntei para ela, o que você está fazendo? Estou escrevendo uma carta. Para quem? Não sei. Ela estava escrevendo com a mão de Deus dizendo, eu preciso um pouquinho mais de você. Um pouquinho mais. Ainda que você não possa, se você não pode ajudar, eu queria que você amanhã buscasse um amigo seu e falasse assim, nós estamos ajudando o orfanato e ele está precisando de leite, você pode dar 1 litro de leite, mas eu preciso voltar lá para entregar o leite. É leite? Marmita, né? É chocolate? Oh Deus, aleluias. Irmãos, daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, eu tenho certeza disso, nós vamos ter um povo neste lugar, que vai ser luz na escuridão. Um povo que não vai ligar para música, um povo que não vai ligar para dança, um povo que não vai ligar para luxos, porque o principal é o amor, o resto vem por acréscimo, amém?